Namastê. Muito bem-vindos ao encontro. Que bom, Lúcia. Bom te ver aqui. Então, aqueles que estão eventualmente participando pela primeira vez, a gente se reúne aqui para explorar, né? Somos exploradores. E o que é que a gente explora de tão especial? A gente explora a si mesmo, né? É isso que... Essa é a principal motivação desse encontro existir. Satsang literalmente significa encontro com a verdade. Mas verdade não é a verdade, né? Verdade é a verdade a respeito de si mesmo. Porque chega um ponto, que deve chegar a todos, né, em algum momento, em que não é mais possível viver em estado de mentira, em estado ilusório. A gente consegue sobreviver se enganando talvez por toda uma vida, né? Algumas pessoas não têm outra forma de existir que não seja essa. Vivemos numa sociedade que é construída em cima de coisas que não são reais, né? Valores irreais, aparências que não são reais, atitudes que escondem outras intenções e assim por diante. Então, quando você se dá por... quando você chega num ponto em que você não tolera mais esse tipo de vida, você se torna um buscador, né? Buscador da verdade. E é para isso que surgem os satsangs, né? Satsang é o encontro com a verdade, o encontro em que as possibilidades da gente olhar para as coisas e vê-las exatamente como são se torna possível. E um satsang, ele sempre concentra grupos de pessoas que estão interessadas exatamente nisso, né? Então a gente estaria fazendo outra coisa, talvez até mais divertida, né? Porque olhar para aquilo que é real, muitas vezes não é tão agradável quanto olhar para aquilo que, né, nos é apresentado como beleza. E a beleza desse encontro é justamente essa possibilidade de a gente encontrar a beleza no real. Essa é a verdadeira, né, o verdadeiro prêmio que a gente ganha. Quando a gente acessa um estado de verdade e a gente desfruta dele, sem fazer concessões de nenhum tipo, a gente adentra um espaço de muita beleza, né? Muito mais belo do que a suposta beleza artificial, né? A beleza maquiada, a beleza das aparências, daquilo e daqueles que procuram esconder a feiura de si mesmos e das coisas que a circundam, né? Essa necessidade de você aparecer bem na foto, né? Mesmo no momento em que você absolutamente não está bem. Então, um satsang, ele é uma enorme oportunidade. Quando um grupo de pessoas se reúne com esse propósito. Nem todo mundo que participa do satsang sabe que é isso que vai acontecer aqui, que é isso que acontece aqui, né? Sim, aparentemente estamos apenas fazendo perguntas, respondendo, compartilhando experiências ou percepções. Mas só a gente estar aqui é um ato de coragem. Sempre é, né? Porque a gente vai contra a correnteza, a gente rema contra a maré, a gente vai ao confronto daquilo que é falso. E aquilo que é falso reage, né? Então a gente vê isso no mundo externo, a gente vê isso
né, acontecendo na vida do Brasil, na política especialmente, né, na forma como os eventos nos são apresentados. Me chama a atenção nesses últimos tempos, não, 2, 3 anos, que a gente ouve talvez falar um pouco mais a esse respeito, né, das fake news, né, como a gente recebe algo no qual a gente acredita e a gente passa adiante, muitas vezes até mesmo duvidando da verdade daquilo, mas o que é engraçado, a gente passa para frente, né, a gente se diverte em espalhar coisas que nem sempre são reais, nem sempre são verdadeiras, nem sempre até mesmo aconteceram, né? Claro, sempre existiu esse tipo de coisa, né? Mas era mais delineado o que separa, né, uma notícia verdadeira do que a ficção, né? Você vai a uma livraria, você compra um livro de ficção, você mergulha na ficção sem ter necessidade de ficar comprovando a verdade daquilo que está escrito, como se aquilo precisasse ser fiel a alguma coisa, né? Ficção é ficção, né? É uma manifestação da fantasia e é uma coisa muito saudável, muito gostosa e muito bonita. Consumir ficção, né? Assim como a gente assistiu um bom filme, né? A gente sabe que está entrando no universo que é o imaginário e que é muito rico. Dependendo de quem apresenta o universo imaginário, a gente, né, pode ter experiências de abertura muito incríveis, né? De vez em quando eu vejo alguns trechos, né, de filmes, pedacinhos, né, às vezes até de um filme infantil, tipo, né, Alice no País das Maravilhas. Outro dia eu estava vendo um outro filme aí que eu esqueci o nome agora, mas me chama a atenção essa criatividade na construção de um universo, né? E como são os videogames também, etc. Tudo isso não tem problema. O problema é quando você acredita que esse é o mundo real. Quando você acredita que você é real e que as coisas que você faz, pensa e sente são reais também. Aí é que fica interessante e aí é que surge o satsang, o encontro, né? O encontro não é com a verdade, o encontro é com a realidade de si mesmo, né? Quem você pensa que é, o que você pensa que é, o que provavelmente não corresponde ao que de fato você é, né? E essa descoberta nos conduz ao que chamamos de despertar. É isso que é o despertar, quando você não cai mais nessa armadilha, né, de buscar nos outros uma referência de ser alguém, de ser alguma coisa, que você, se não tivesse os outros, você não seria. Você só é alguém, alguma coisa, porque os outros te dão uma referência, né, sobre quem e sobre o que você é. Então a gente busca os outros para isso, para ser alguma coisa, para ser alguém, né? Sem o outro talvez a gente não nem mesmo se reconheça como gente, né? E está tudo certo. Está tudo certo. O que é importante é que a gente tenha uma noção de que a gente está fazendo esse tipo de coisa, né? Porque a nossa vida e os nossos relacionamentos vão ficar num patamar muito aquém do que é possível viver, né? Então, quando um grupo de pessoas se reúne num satsang, é um ato de coragem, né? Porque significa que você está nesse instante, nesse momento, nesse exato momento, disposto a não cair em nenhuma arapuca, né? Criada muitas vezes por si mesmo, porque ela te traz conforto, né? A gente cria uma historinha, porque se de fato ela vier a se tornar verdade, a gente fica muito confortável, né? A gente se sente bem consigo mesmo. Muita gente acha que quando eu falo essas coisas que eu estou sendo duro, né? Ou frio, né? Como se a vida ficasse isenta, né, de um lado fantasioso, se ela fosse muito ar, né, muito, né, sem graça, né, muito arenosa. E não é verdade, né? Então, todas as suposições que a gente faz são sempre especulações criadas pela nossa mente como uma forma de escapar do que é real. E a gente tem que identificar também nesse processo, que é comum a todos nós, é coletivo,
né? A gente nasce e logo depois, logo em seguida, em pouco tempo, somos condicionados a ver e agir de uma determinada forma, à semelhança do nosso pai, à semelhança da nossa mãe, à semelhança, né, das pessoas que nos circundam, avós, tios, irmãos, etc. Quando você vê que todo mundo percebe as coisas desse jeito, aquilo se torna real e verdadeiro para você, e você vai agir do mesmo jeito também, e mais adiante, passar mais adiante para futuras gerações. Tá? É assim que a coisa se dá. Mas a gente faz a diferença, a gente dá uma parada e fala assim, opa, né, eu não quero mais viver num mundo que não é verdadeiro, eu não quero mais viver relações que não estão fundamentadas em algo real, em algo verdadeiro. Né? Isso não me satisfaz mais, isso não me agrada, isso não me preenche, isso não é um caminho, né, uma caminhada que eu quero para mim, na minha vida. Né? Então, quando um grupo de pessoas se reúne, e eu já pertenci a vários, né, é muito difícil às vezes, né? Porque, gente, a gente não sabe como é ser verdadeiro, ninguém nos ensinou isso. Né? Quando uma criança hoje diz o que pensa, o que sente, ela já é um pouco mais acolhida, né? Ela tem um pouco mais de espaço para expressar o que sente, o que pensa, o que vê. Né? E às vezes o que ela sente, pensa e vê é muito mais real do que a gente é capaz, né, de perceber, sentir e ver também. Muita atenção às crianças, né? Muita atenção às crianças. Principalmente as que são inteligentes e sensíveis, né? A gente só tem a aprender com elas, ou reaprender com elas aquilo que a gente já desaprendeu. Então, muita atenção às crianças, porque elas são mensageiros de algo, né, que a gente deixou de ouvir, muitas vezes. E a forma de agir e a forma de se expressar tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque a gente possivelmente se perdeu dessa possibilidade de viver assim. Né? A gente só vai se reencontrar novamente quando vai buscar. Quando sai em busca. E é o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu sempre agradeço e honro a presença dos buscadores que fazem e tornam esse encontro possível. Né? Porque, independente do número que a gente seja, né, mais gente participa, direto ou indiretamente, mais gente assiste depois, em algum momento, a coisa abre, né, uma tela, no YouTube ou em algum outro lugar, e ela acessa algo que a gente está fazendo aqui. Então temos uma doce responsabilidade, né, em estar aqui, fazendo o que a gente está fazendo. Né? Gratidão pela presença de vocês, sempre, sempre. Né? Esse encontro, de vez em quando eu compartilho aqui, porque de vez em quando alguém me comenta comigo, né, que eu sempre assisto, eu sempre estou lá. Né? E às vezes é uma pessoa que eu acabei de conhecer, que apareceu numa sessão de Diksha, que me manda um e-mail, né, que eu não sei quem é, não sei onde vive, nada. Né? E é muito legal saber que o nosso encontro aqui inclui bem mais gente do que as que estão apenas ao vivo aqui. Né? Isso confere confere uma importância, uma saudável importância ao que a gente está fazendo aqui. Então, para quem ainda não fez isso antes, né? Aqui a gente dinamicamente funciona à base de perguntas, né, que são postadas nessa área de baixo aqui. E aí, quanto antes vocês o fizerem, melhor. Né? E não é necessário esperar eu parar de falar alguma coisa que esteja falando para você postar a sua pergunta. Tá bom? Assim que alguma coisa é postada, eu já anoto aqui, eu termino o que eu estou falando e imediatamente eu vou dar atenção ao que está sendo colocado. E é muito importante que você coloque qualquer coisa
que nesse instante surja, né, para ser colocada. Não existe assunto que não seja do nosso interesse. Tudo é do nosso interesse, né? Tudo. E qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer ideia, qualquer pensamento que se manifesta durante o satsang, ele surge e se manifesta justamente para criar uma possibilidade de abertura para outras coisas mais. Né? Às vezes de uma pergunta a gente explora determinadas coisas por um bom tempo aqui. Né? Então, por favor, fique à vontade desde já para né, colocar aqui na parte de baixo o que vocês gostariam que fosse visto aqui, tá bom? Antes da gente começar, eu sempre fico pensando um pouquinho, né, me dando um tempo aqui, quando eu consigo ter esse tempo, para ficar um pouco na minha, para ficar quieto, né, e às vezes eu não tenho. Né, mas sempre que eu tenho, eu espero que algo me seja dito, né, nos instantes que antecedem o encontro. Eu preciso desse espaço, né, e eu crio esse espaço para que algo me seja dito. Né. Às vezes vem alguma coisa, às vezes não vem nada. Né. Eu só vou lidando com questões técnicas, que nem da última vez, de repente cai a internet, daí tem que reiniciar, daí que, né, enfim. Então não dá nem tempo. Né. E outras vezes eu tenho sim um espaço, e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Né, que por um instante feche o olho e consulte. Né. Não é consultar uma questão importante, crucial e uma grande dúvida. Às vezes simplesmente se consulte, fique presente. É mais simples, né? Ficar presente para alguma coisa que está vibrando. É como se você ouvisse um delicado som sendo emitido pelo seu coração. Né? Sim, a gente precisa adquirir essa capacidade de ouvir isso. Né? Senão, não tem satsang. Né? Ouvir. Né? Ouvir um pouquinho. O que foi que aconteceu? Onde, quando? Né? O que isso mexeu comigo? O que eu acho? O que eu deixei de achar? E está doendo, né? Está me trazendo alegria, descobrir essas coisas simples, né? Porque o que abre para um de nós aqui abre para todos. Essa é a sagrada dinâmica de um satsang, né? Nada fica apenas com uma pessoa, né? Tudo que é realizado aqui imediatamente é coletivizado entre todos nós. Né? E quando um de nós abre, isso funciona como uma ressonância. Né? O que abre para um de nós aqui, abre para todos. Às vezes não é simultaneamente, mas abre para todos em algum momento. Então, todo esforço, saudável esforço, né, que a gente faz aqui, para ir além do lugar que a gente se encontra, né? Sim, a gente sempre tem que partir de onde a gente está. A gente não pode partir de onde a gente não está. Né? Às vezes a gente imagina que está em outro lugar, né? Que está lá em cima, ou está mais adiante, ou está não sei aonde. Né? Nem sempre isso é real. Né? Então primeiro a gente tem que ver onde a gente está. E a partir do momento que você se dá conta de onde você está, você tem para onde ir. Esse é o primeiro importante requisito para uma jornada espiritual. Né? Muita gente se coloca como um buscador espiritual, mas está no universo da ilusão espiritual. Né? Acha que está acessando coisas que leu a respeito, né? Mas que de fato não tem conhecimento nenhum. Né? É só informação esotérica, né? Que não contribuiu em nada para a pessoa crescer. Então a informação esotérica nunca fez ou ajudou quem quer que seja
a crescer, a não ser a pessoa que teve uma realização, né? Que teve uma experiência, que teve uma vivência, que teve uma descoberta. Né? Para ela, sim. No momento que ela compartilha e o outro lê, aquele que leu não necessariamente está vivenciando a mesma coisa, mas fica como uma informação acumulada na memória, como uma biblioteca de assuntos espirituais. Né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que a gente se alimenta espiritualmente. Né? Entender não faz ninguém crescer. Né? E a gente faz aqui uma distinção entre o que é entender e o que é compreender. Né? O entendimento sempre é uma informação que está retida na memória, como se estivesse guardada numa gavetinha da biblioteca. Né? E compreensão é algo que se passou a fazer parte de você. Você se torna aquilo que você compreendeu. Né? Mesmo que muitas vezes você não consiga descrevê-lo em palavras, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou, alguma coisa abriu, né? Que foge ao entendimento, mas que permanece como uma compreensão. Então, tudo aquilo que se torna compreendido se torna parte integrante da sua consciência. E aqui a gente está buscando é a compreensão. O entendimento, às vezes, funciona como um primeiro passo, né? Uma chave na fechadura, algo que abre, né? Ou proporciona uma abertura, mas depois é necessário a gente seguir adiante. Né? Não basta ficar no entendimento das coisas, porque isso é apenas uma nutrição para a nossa mente e para o nosso ego, né? Que quer ser alguma coisa, que quer saber das coisas, que acha que é alguma coisa porque sabe das coisas, né? E no fim você continua o mesmo, né? Continua infeliz, não realizado, né? E sem crescimento. Oi, Lúcia. Lúcia Sante. Talvez isso já tenha sido colocado aqui, desculpa por talvez repeti-lo, mas gostaria que você falasse sobre o chamado para a humanidade integrar o todo e a relação ao coronavírus. Lúcia, primeiro, não foi colocado, tá bom? Segundo, não precisa pedir desculpa por repetir, porque aqui a gente repete exaustivamente as coisas e ainda assim elas são sempre novas, né? Já tem, só no YouTube tem 100 e tantos satsangs gravados e com certeza muitas coisas são repetidas, né? Eu sei que eu me repito muito, né, aqui, mas não tem importância, porque os encontros sempre são frescos, são novos, né? E a gente está aqui juntos do jeito que a gente está aqui pela primeira vez. Então, eu não sei se eu entendi exatamente o que você está querendo, que eu gostaria de comentar, tá? O chamado para a humanidade integrar o todo e a relação ao corona. Eu, de fato, não fiz essa associação, né? Posso tentar fazer alguma coisa agora, Lúcia. O chamado, né? Eu vou primeiro deixar a coisa um pouco, uma coisa, outra coisa, né? O chamado para integrar o todo, ele exige um nível alto de consciência, né? A gente ainda está, Lúcia, coletivamente, num estado onde cada um está defendendo o seu da melhor maneira que pode, né? Nós temos muito medo do todo. Não é o todo do comunismo, não é a coisa política, né? O sistema político onde todos teriam, né, viveriam num estado de igualdade, esse tipo de coisa. Não, o todo não é isso, né? Quando a gente fala no todo, ou no estado de unidade, que eu acho que descreve melhor, né, ele é a única saída que a gente tem. Porque, de fato, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. Ainda que a gente se sinta separado de tudo e de todos. Eu comecei aqui hoje o encontro falando, né, da coisa ilusória. Essa é a grande ilusão. Essa é a primeira grande ilusão, né?
Nós não nos sentimos parte da existência, nós não nos sentimos parte da humanidade, nós não nos sentimos parte da natureza, nós nos sentimos separados das pessoas, com exceção de algumas, né? Não é verdade? Então, esse sentimento ou essa falta de percepção que nós de fato somos parte do tudo, de todo, da natureza, da humanidade, do universo, de todas as coisas, exige um estado de consciência que a gente ainda não tem. A gente sabe dessas coisas conceitualmente. Teoricamente é legal, né? É um bom conceito, mas eu, né, ajo como, né, eu ajo diferente, eu ajo como se eu tivesse ainda nessas alturas ter que cuidar do que é meu, né? E aí daquele que tirar de mim o que eu acho que me pertence, né? Bens materiais, ideias, sentimentos, pessoas, coisas, etc. Aí daquele, né, que me ameaçar, que ameaçar tirar de mim aquilo que eu considero como sendo uma propriedade minha. A gente ainda se relaciona assim, com pessoas, com coisas, e no macro, né, como nação, né, a ideia de um pedaço de terra que tem uma fronteira, e aí do vizinho, né, outro país que também acha uma coisa, né, invadir o espaço aéreo, o espaço náutico, né, a terra. Nosso comportamento ele não está muito longe, muito distante de expressar um sentimento de unidade. E isso não vai mudar por a gente estar falando essas coisas. Isso vai mudar quando o nível de consciência coletivo acessar esse estado onde o todo é percebido e realizado. Não é entendido, é realizado. Né? Quando você de fato olhar para uma outra pessoa e perceber que você e o outro são o mesmo, fazem parte da mesma coisa. Não estão separados, não estamos separados, estamos separados na forma da manifestação física, temos corpos separados, temos mentes separadas, né? Mas de fato nós não estamos separados, é só uma percepção. Então, primeiro é necessário que essa percepção seja alterada. Com essa intenção surgiu a Diksha, né? A manifestação da Diksha, na forma como ela se manifestou em 89, no meio das crianças, numa escola no sudeste da Índia, né? Foi para dar um início de uma intervenção, né, da consciência, já nos conduzindo a perceber essa verdade. Por isso que a Diksha é conhecida e é chamada como bênção da unidade, porque ela faz com que tudo aquilo que seja percebido como separado deixe de ser percebido dessa forma. Que a gente comece a perceber o quanto eu e o outro, né, somos uma coisa só. Tem o eu e não tem o outro, né? Esse eu e este outro também são um conceito ilusório da realidade. Quando o eu e o outro deixarem de se perceber assim e agirem em correspondência a esta consciência, né, acabou, né? Acabou fronteira, acabou guerra, acabou qualquer necessidade de você possuir coisas, qualquer necessidade de você proteger coisas que você possui para que ninguém as tome de você, né? Você não vai precisar mais de um exército, você não vai precisar mais, né, de nada que faça com que você relaxe porque você se sente ameaçado. A gente age assim no macro, mas a gente age assim também nas relações pessoais, né? Nos apossamos das pessoas e ai daquele que, né, de alguma forma possa, né, tirar alguém de mim, né, tirar alguma coisa de mim, me roubar, né, me enganar, me trair, etc, etc, etc. Então, isso está tão profundamente arraigado na forma como a gente se comporta,
que isso ainda vai levar um tempo, Lúcia, né? A gente espera, né, que com a chegada, né, da Era Dourada, a percepção de que eu e o outro são manifestações separadas deixe de existir. Possivelmente em mais algumas gerações isso já se torna uma realidade, né? As crianças já sinalizam que sentem a vida assim, né? Não entendem que a gente se comporte de uma forma diferente do estado de unidade. E a gente que nasceu ainda na Kali Yuga, né? na Era do Ferro, momento precioso esse, né? Em que a gente nasce numa era e testemunha a transição da Era do Ferro para a Era Dourada, né? Todos nós que estamos encarnados aqui, né? E que nascemos antes de 2012, e, né? dentro de uma família que nos criou, nos concebeu e criou dentro da Era do Ferro, um estado de consciência pertinente a essa era, né? Onde consciência e matéria não se encontram, né? Energia é uma coisa e consciência é outra, e são coisas separadas, né? Por uma era onde o estado de unidade começa a ser percebido como sendo a única realidade possível. Então a gente está trabalhando nesse sentido, é para isso que a gente tem a Diksha, para isso que a gente compartilha a Diksha, né? Para isso que a gente... Né? Porque é necessário haver um esforço da nossa parte para chegarmos a um outro estado de consciência que a gente ainda não tem, porque nasceu antes de ser acessável, né? A gente agora acessa. Então, isso é uma coisa, né, Lúcia? Isso é uma coisa. Outra coisa são alguns, vamos dizer assim, vislumbres do que seja a manifestação da unidade e da nossa interdependência. É o único link que eu posso fazer na sua pergunta, né? Ou seja, numa cidade chamada Wuhan, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar chamado Wuhan, mas que, né, a gente ficou sabendo que é um lugar do tamanho de São Paulo, um lugar grande, né? Não é uma pequena aldeia. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Nem na província onde fica Wuhan, também não conhecia. Aliás, eu não conheço nada da China, né? Com exceção das grandes capitais, né? Taiwan, Xangai, Hong Kong, que é Pequim. As outras coisas eu não conheço, nunca estive lá. E não conheço, né? Muito. E aí a gente, de repente, é avisado que lá em Wuhan, né, um vírus surgiu para o qual não tem ainda uma vacina, não tem ainda uma forma de tratamento, não tem uma forma de impedir que ele se propague, e ele se propaga muito rapidamente, e ele tem, ainda aqui baixo, alguma letalidade, tem gente que está morrendo, né? E tudo que é possível fazer nessa hora é se proteger, e proteger para que ele não se espalhe mais. No entanto, ele está se espalhando, né? Eu acompanho aqui, né? Está se espalhando, a gente vai vendo um mapinha, né? Antes eram pontos, né, isolados, de repente agora o planeta Terra está ficando, né, praticamente com notificações da presença desse vírus em todos os lugares. Então é interessante, né, porque no nível da consciência, independente dele ser letal ou prejudicial ou qualquer coisa, é algo que se espalhou muito rapidamente, né? Não só a transmissão do próprio, como toda a nossa preocupação, né? Hoje, né, foi noticiado que, eu nem li a matéria porque não tive tempo, né? Mas foi noticiado aí por um colunista, por alguém, da possibilidade de uma recessão mundial, né? Por conta desse vírus. Porque o medo domina, né? Ele não tem uma letalidade, pouca gente está morrendo dele, né? Não um número maior do que já morreram pessoas de outras gripes, de outras coisas, né? Mas de repente a possibilidade de um número grande de pessoas, especialmente idosos, né, virem a morrer, está se espalhando e somando-se às fake news, etc., né?
de repente isso está incontrolável, né? Então é interessante, uma das últimas coisas que eu estava vendo há pouco, né? É interessante observar esse sentimento de não há mais o que fazer, né? Não há o que fazer para impedir que isso assim aconteça. E esse sentimento de impotência que domina a todos, né? Pô, o máximo que eu posso fazer é lavar a mão, né? Cuidado para não levar a mão à boca depois que eu tocar alguma coisa que é quase impossível, né? Não sei se você já fez o exercício, né, de observar quantas vezes você toca boca, olho, nariz, né, rosto, com as suas mãos, depois de ter tocado em alguma coisa que você não sabe se estava, de fato, livre de algum tipo de contaminação, né? Gente, é impossível, né? É impossível, né? A gente está assim o tempo todo tocando coisas, né? Pode ser o botão do elevador, pode ser a maquininha de cartão de crédito que você digita a senha, né? Pode ser o carro, a chave do carro que você põe em cima de uma mesa, ou se você entrou numa condução, o lugar que você se segura ali para sentar, para ficar em pé, para descer, para entrar, né, a catraca. A gente toca coisas a cada segundo, que são coisas que não necessariamente estão isentas de algum tipo de contaminação, né? E sim, a gente se toca também uma frequência muito grande, né? Aqui, põe a mão na boca, enfim, toca aqui. Muito difícil, né? Muito difícil. Então, é interessante, tirando aí o lado pânico, tirando o lado do medo, é interessante ver como, que é um olhar que eu estava tendo, né? Ver como a coisa se globaliza muito rapidamente, né? Notícia de um cara que morreu no sul, ficou doente não sei aonde, ela em fração de minutos, né? Segundos, minutos, ela chega a todos os lugares. Ah, morreu um cara hoje nos Estados Unidos. Ah, morreu um cara, né, na Itália. Nossa, morreu mais um na Itália, né? Puxa, agora tem mais um doente aqui em São Paulo. Era um só, né? Agora mais um. Gente, a gente sabe da vida daqui, né? Porque é um assunto que nos assusta, entre aspas, né? Nos preocupa, nos assusta, provoca medo, provoca pânico, assim como a coisa se espalha, né? Já fiquei sabendo que agora na Argentina também apareceu um caso, né? Então, puxa, na América Latina já tem, não é só o Brasil, tem mais lugar, né? Então, essa coisa de nós coletivamente, né, onde eu quero chegar, né, entrarmos num estado de atenção para um fenômeno que remete à nossa fragilidade humana, né, podemos sim morrer disso, né, porque já aconteceu historicamente em outros momentos, outras gripes, outras doenças, né, e a gente ainda não tem uma forma de se proteger completamente disso, né. No nível da consciência, que eu acho que é onde está a sua colocação, Lúcia, no nível da consciência isso já nos abre uma percepção da unidade, né? Esse é o lado legal que eu acho. Como qualquer coisa, né? Eu vivo falando isso aqui porque eu também vivo, né, sendo lembrado disso, né? Qualquer coisa, né? Isso foi dito tantas vezes para o Sri Bhagavan, né? E tantas vezes eu repito isso aqui no encontro, né? Porque eu acho que para mim é a chave do nosso crescimento, né? Não existe nada que eu faça que não vá resultar em consequências positivas, ou nem tanto. Há mais gente, né? Pode ser um pensamento, não precisa ser um vírus, né? Se eu sustento, me identifico e compartilho um pensamento que nem é verdadeiro, mas é negativo, né? Assim como um coronavírus, a coisa vai muito rápido, ela se espalha, né? Daí o interesse nas fake news, porque são notícias mentirosas e quase sempre alarmistas, né? E como a coisa se espalha rápido, e aquela coisa, né? Quanto mais
uma mentira é contada, ela pode vir a se tornar verdade, né? E tanto que uma mentira é contada, ela pode se tornar verdade. Porque coletivamente não tem mais como a gente escapar do fato, porque a tal da mentira, né, foi dita por tantas pessoas, logo deve ser verdadeira. Né? A gente exclui a percepção de que ela é uma mentira, ela se tornou verdade, pronto. Né? E a gente acata aquilo e responde, reage à mentira como se ela fosse real. Então esse é um dos fenômenos que está acontecendo. Né? Pode ser, Lúcia, que isso nos aproxime de uma percepção de unidade. Né? A raça humana ela tem isso. Né? Sempre que um grupo, até mesmo de, não exatamente de inimigos, né? mas às vezes de vizinhos que brigam entre si, né? Quando uma ameaça maior se apresenta, né? Os grupos inimigos muitas vezes, sabendo que não tem outra chance que senão a de se unir para combater um inimigo maior, acabam se unindo. Né? Essa é uma outra perspectiva. Né? Então, quando algo nos ameaça, quando algo ameaça a humanidade, né? Às vezes isso pode servir como um trampolim impulsionador para que a consciência da unidade cresça. Né? Esse é uma possibilidade que eu vejo. Né? Eu não tinha olhado para isso antes, estou olhando agora junto com você, Lúcia. Né? Porque é tudo muito rápido e não está mais restrito apenas a nossa cidade. Né? Acabei de ver a notícia aqui, né? Santos, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, enfim, o litoral paulista foi devastado hoje por uma forte chuva, né? E aqui em São Paulo não choveu tudo isso, está tudo mais calminho, né? Pelo menos e eu dei uma cruzada hoje na cidade inteira, de leste a sul, né? Então não vi nada de grave acontecendo, né? Mas eu chego em casa, eu vendo a notícia, eu vi lá que Santos foi devastado, Guarujá, morro caindo, gente perdendo casa e tudo mais. Falei, nossa, né? No entanto, é uma notícia que afetou um pequeno grupo de pessoas que moram ali no litoral paulista. Isso não vai chegar ao mundo inteiro. Né? Não é uma preocupação. Né? Como não é preocupação também, né, se o urso polar não tem mais onde caçar, se ele está virando canibal, porque está degenerando, né? O Ártico onde ele vive está derretendo e a região onde ele caça não tem mais os animais que ele caça para comer, então eles estão se comendo uns aos outros. Né? Efeitos do degelo, do aumento da temperatura, né? Coisas que preocupam só pequenos grupos de pessoas que estão atentas a essas coisas. Né? Mudanças climáticas e como isso nos afeta e tal. Então, tudo, Lúcia, que sinaliza uma ameaça a toda a humanidade, né, começa hoje a se tornar mais importante do que foi em outros momentos. Né? Em outros momentos a gente se preocupava com o próprio, né, quintal. A gente não saía muito dele. Né? Ah, puxa, será que eu conheço alguém que mora lá em Santos? Né? Será que, puxa, eu queria ir para a praia esse final de semana, não vai dar, porque será que a estrada vai estar bloqueada? Né? A gente pensa no pequeno eu, né? A gente não tem a tendência de universalizar um evento e ver essa como uma coisa é consequência de outra e que vai afetar outras. Né? Como é qualquer fenômeno meteorológico, né? Tudo que acontece nas nossas secas ou nos excessos de chuva, né? Mexe com o planeta todo, né? Não é só com São Paulo, né? Ou com Minas, ou com o Espírito Santo, ou com o Rio de Janeiro, ou com a seca do Nordeste. Né? Todas as coisas afetam todas as coisas na natureza e nós somos, como seres humanos, partes da natureza, afetados por tudo o que acontece. Então, esses eventos, né, nos levam a ver as coisas que a gente não via. Né? Para quem está atento a essas coisas, tem gente que não está nem aí. Né? Não lê nada, não vê nada, não quer saber de nada, não, né? Vive num universo paralelo de isenção, né?
dos eventos mundiais que acontecem. Outros estão mais ligados, né, em todas as coisas. Né? E eu sinto que isso é um caminho de crescimento espiritual. Se você não está atento ao que está acontecendo com o próximo, né, ser humano, né, animais, árvores, né, você não pode nem mesmo se considerar parte da humanidade. Né, porque como é que você vai estar indiferente àquilo que está acontecendo a uma parte de si mesmo? Não está acontecendo com os outros, né? Está acontecendo com a gente. Então, um cara, eu também só li a manchete, né? Não cheguei a ver em detalhes. Um americano que está contaminado pelo vírus diz que está se sentindo muito bem. Né? O que uma notícia dessas causa na gente? Né? Puxa, todo mundo com medo do tal do vírus, né? Alguns em pânico, e o cara está dizendo que não, né? Que ele está um pouquinho resfriado, e um pouquinho dor de garganta, e dando umas tossidinhas, mas que ele está se sentindo muito bem, né? Como está acontecendo com a maioria das pessoas. Então esse é um outro aspecto, né? A gente tende talvez a ignorar a fragilidade da história toda. O número de pessoas que de fato estão tendo, né, uma dificuldade, uma complicação mais séria, são pessoas que já têm uma predisposição, em função da idade ou de outras doenças pré-existentes, a não, né, não sobreviverem a uma pneumonia ou uma doença respiratória mais séria, né, que é efeito colateral, né, da presença do vírus no sistema. Pelo menos até onde eu consegui ler alguma coisa a respeito. Né? É interessante como a notícia, grande notícia hoje do jornal foi essa, né? Americano está muito bem, né? Tá contaminado sim, está com o vírus, mas ele relata que está se sentindo muito bem. Como assim? Né? Se a humanidade inteira está com medo, como é que um cara afirma que ele está bem? Onde é que uma história não se encaixa na outra? Né? Então são coisas que a gente precisa examinar. Né? Qual é o tipo de visão da realidade que eu tenho, e qual é a que eu rejeito e qual é aquela que eu acolho com mais facilidade. Né? É a notícia falsa, mentirosa, é o fake news, que de certa forma me apavora um pouco, né? me conduz a um pânico, a um medo, a uma necessidade de exagerar, né? Que nem escolas que estão impedindo, né, fechando para as crianças não irem à escola, que eventualmente tiverem viajado, né, para não sei aonde durante as férias, e agora essas crianças, como assim uma criança não pode ir para a escola porque foi para a Itália ou foi não sei para onde? Né? Que tipo de atitude é essa? O que está sendo feito com essas crianças? Né? Proteção que não é. Né? Isso não protege ninguém. Então, os nossos comportamentos eles são interessantes, né? São interessantes. Ontem uma pessoa que veio na sessão de Diksha, que já passou por uma gripe aí, né? Ela relatou, né, pra gente rapidamente ali o quanto a mãe dela, e ela era uma adulta, né? Pessoa, como a mãe dela liga a cada instante para ela, né? Falando para ela não sair de casa, para ela não ir aqui, para ela não pegar ali, para ela não fazer isso, para não fazer aquilo. Né? E como é difícil para uma filha contestar uma mãe preocupada com a saúde da filha, porque a filha um dia já pegou uma gripe pesada, né? Uma gripe forte. Então, é um exercício de atenção, né? É um exercício de presença. Cada um de nós vai responder a esse tipo de situação de uma forma diferente. Né? Depende também do tipo de trauma que você já tenha,
depende do tipo de informação, de onde vem a informação a qual você está dando atenção e que você está acreditando que seja verdadeira, né? Como seria viver num país, né, que esconde, como o Irã, né, esconde a verdade? Você não sabe? Como seria viver num lugar que você não sabe o que está acontecendo em volta? Porque é uma questão de segurança nacional manter os casos de pessoas contaminadas em segredo, né? Acontece no Irã, a gente não sabe. E quem está vivendo lá também não sabe. Quantos tem, se então, tem gente morrendo, se tem gente bem, a maioria está bem, a maioria não está. Como assim? Né? Então, como é a realidade de um povo? É um povo grande, né? É um povo importante, o povo iraniano. Como é viver num lugar assim, onde você não tem acesso à informação, né, real do que está se passando? O que vai acontecer? Você vai para a imaginação e você vai para o negativo, vai para o pânico com muita facilidade. Né? Ou você não tem informação nenhuma, ou seja, você nem é afetado por algo, né? Porque você nem sabe o que está acontecendo, logo você não é afetado. Né? Eu só sou afetado por aquilo que eu vejo e testemunho. Se nada chega para mim, nem visualmente, nem de nenhuma forma, eu simplesmente não sou tocado por aquilo. Né? É como alguns governos mais fechados lidam com as suas populações. Né? Não sei como é que é na Coreia do Norte, né? O ditadorzinho lá da Coreia do Norte já está, né, aparecendo com uma máscara no rosto publicamente e assustado. O cara está com medo. Né? Então, estar de unidade nesse nível, nesse momento, né, é algo que é interessante a gente perceber como que globalmente nós somos tocados por uma coisa que acontece em um lugar e muda a economia e a bolsa de valores do Brasil. Né? Tem X pessoas passando por alguma coisa na China, tem algumas pessoas num número importante contaminadas na Itália, gente morrendo, né? Algumas pessoas morrendo aqui e ali, não como se morreu de outras coisas, né? E como a nossa economia aqui no Brasil já começa a, a ser afetada porque nós também não estamos separados da economia global, né? Bolsa de valores daqui, né, está relacionada à Bolsa de Valores de Nova York, está relacionado com a Bolsa de Valores de Tóquio, de Milão, enfim. Então, a gente começa a ter uma noção um pouco mais explícita, né? De que ninguém, nenhum de nós está isento de ser afetado por alguma coisa que está acontecendo em outro lugar. Isso é alguma coisa que é reforçada muito por Sri Bhagavan desde que eu conheço, né? Desde que eu conheci a Diksha. Olhem, né? Vocês não estão separados de nada. Não tem dois corpos, é um corpo só, cada um de nós é uma célula desse corpo. E uma célula desse corpo que está com algum problema afeta o corpo todo. Então o corpo todo tem que cuidar dessa célula. Né? É assim que o nosso organismo funciona. Ele é orgânico, né? É um organismo. Né? E como humanidade não deixa de ser diferente. Quando a gente deixar de se comportar como se o outro não tivesse relação nenhuma, de fato, comigo, sobre os eventos que acontecem em alguma outra parte do mundo não estão relacionados com a minha própria vida, eu estou vivendo um estado de ilusão, né? De separatividade e de sofrimento. Porque
aquilo que me mantém em indiferença ao que está acontecendo com o outro, é um estado de sofrimento. Quando você está livre do estado de sofrimento, não tem como você não perceber o que se passa com uma outra pessoa. Se o outro está em sofrimento, você vai estar junto, e se o outro também, ou se você se mantiver num bom estado, o seu bom estado também vai afetar o outro. E é para isso que a gente está, é nesse sentido que a gente está se movendo, né? Eu vou procurar estar num bom estado, porque o meu estado vai ajudar muita gente, né? E daí, se eu puder ainda ajudar com que o outro também se mantenha, né, se sustente e se mova para um bom estado, eu encontro um propósito para a minha vida. Nesse momento é a coisa mais importante que a gente tem a fazer, né? Perceber que somos interdependentes, perceber que não estamos separados de nada, perceber que aquilo que acontece com o outro nos afeta, perceber que aquilo que a gente faz para se tornar uma pessoa melhor vai afetar o coletivo também, igualmente e com a mesma importância. Então, tudo que acontece, né, que a gente possa observar, às vezes é um evento local, né, uma inundação, um tsunami. Ontem à noite eu estava aqui com a Elaine, a gente estava, de repente me apareceu um videozinho né, desses que aparecem lá no Facebook e tal. Era um tsunami no Japão. Eu achei que estava acontecendo na hora, que estava escrito assim, ao vivo, né? Como se alguém estivesse filmando naquele momento. E eu fiquei uns 10 minutos olhando para aquilo, né? Aquele mar, pessoas gritando, aquele mar levando tudo, né? Varrendo casas e carros e árvores e coisas, e as pessoas buscando lugares mais altos, né? Para escapar daquilo. Gente andando na rua e sendo chamados para sair dali, porque quem estava lá em cima estava vendo, né, que aquela água toda estava devastadoramente chegando. E eu fui dormir com essa imagem, né? Não é uma coisa muito boa da gente levar para o sono, mas foi uma coisa que eu fui dormir com essa imagem da vida de tanta gente sendo levada de uma hora para outra por um evento da natureza tão violento, né? Especialmente quem mora em região costeira, né? É muito forte, né? Eu já visitei uma região afetada pelo tsunami lá na Índia, né? E muita coisa se manteve, especialmente um templo. Eles gostam muito de mostrar, né? Olha, aqui nesse lugar, esse templo, um templo de pedra, né? Com várias esculturas espalhadas numa área enorme. Né? Aqui o mar chegou, mas não entrou. Alguma coisa impediu o mar de entrar. Né? Eles ainda surpresos, os guias, né, relatam esse fenômeno acontecido em Mahabalipuram, né, uma cidade de praia. Mas o resto da costa toda, né, ainda tem marcas de um tsunami que aconteceu há muito tempo. Né, e barcos e gente simples que vivia da pesca, né, suas cabaninhas, suas redes, lugares onde guarda o seu peixe, as lojinhas, as cooperativas, tudo isso foi levado pelo mar. Né? E você caminhar num lugar assim é uma experiência forte, né? Porque você sabe que todo mundo ali em volta, que vive ali, que foi afetado. Né? Ninguém escapou. Então o que aconteceu na sequência foi
uma coisa de trabalhar junto, né? Então hoje quando um cara joga uma rede, a gente vê isso no Brasil também, mas lá foi muito forte, né? O cara ele sai com 2 barcos, joga uma rede, né? Depois do quebra-mar, né? Depois que as ondas se quebram, e depois centenas de pessoas ajudam a puxar a rede de volta para a praia, né? E fazem isso todos os dias, né? Não é que um cara pesca, não. O grupo todo pesca e depois divide o peixe, né? Não deixa de ser uma referência, né? Como consequência de uma tragédia, as pessoas sentem que juntas elas vivem melhor, né? Do que cada um pescando o seu peixe sozinho, né? E eu tenho isso filmado. É uma vivência muito bonita. Você vê um grupo de pessoas que foi afetado por um tsunami trabalhando coletivamente pelo seu sustento, né? Sabendo que todo mundo buscando junto o seu alimento vai ter para todos, né? Então essas coisas, né, Lúcia? A gente tem um crescimento, né? Quando alguma coisa afeta a humanidade como um todo, né? O que a gente está fazendo nesse sentido é transmitir a Diksha, né? Eu ainda entendo, sinto e vejo o resultado, né? Quando a gente afeta a vida das pessoas por estar proporcionando a elas o acesso a um outro estado de consciência, por um encontro que a gente faz, por um compartilhamento que a gente faz, porque estamos acessando a presença e porque estamos passando isso para mais gente, né? Eu tenho um carinho enorme pelas sessões de Diksha, que eu nunca deixei de fazer, né? Há 14 anos sem parar, pelo menos uma vez por semana, e é muito bom ver que nunca deixou de vir gente, né? Gente nova, toda semana tem, né? Mesmo uma semana que teve uma forte chuva aqui em São Paulo, que estava intransitável, que inundou tudo, estávamos lá fazendo a sessão de Diksha e veio gente, né? E isso, assim como aqui no encontro, né, sempre sinaliza que a gente está se movendo para uma coisa que é legal, uma coisa que vai trazer cura, abertura e uma vida melhor para todos, né? Então é isso, gente. Eu já ultrapassei meu horário aqui. Vou me preparar para a Bonus Meditation e a gente se reencontra aí daqui a uns 10 minutinhos. Eu volto a abrir, clica no outro link, né? Aguarda um pouquinho e recebam a presença que se manifesta na ON, né? E acesse, né, um novo estado ainda melhor. Gratidão pela presença. Namastê.